Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí do programa Conectrânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Quem ainda não conhece meu trabalho, joga no Google aí, vai encontrar bastante material meu. Inclusive, estes dois livros aqui, né? O primeiro, mais antigo, aí, o Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o último aí, o mais recente, a indústria, que são percepções de um agente de trânsito. Certo? Bom, hoje quero, antes de apresentar o nosso convidado, e quero dizer que mais ao final do programa nós vamos estar sorteando aí, sorteio que nós tivemos a participação aí da nossa convidada da semana passada, Márcia Pontes, né, que nos prestigiou aí com 4 e-books. Então, vamos estar sorteando 5 títulos, o Efeito Transformers em Trânsito, e mais esses 4 e-books da Márcia. Quem participou ainda, quem ainda não participou, dá tempo ainda, corre lá no meu Instagram, procura esse card aí, curte, né, segue as 2 páginas, a minha e da Márcia Pontes, e marca mais 3 amigos. Até o final do programa ainda dá para participar, certo? Finalzinho do programa aí a gente revela quem foi o sortudo aí a ganhar esses 5 títulos. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas aí, conectando a saúde mental à saúde física, nesse episódio eu tenho o prazer aí de entrevistar o médico de tráfego da Abramet, Dr. Felipe Xavier. Doutor, seja muito bem-vindo aí. Olá, Rodrigo. Olá a todos que fazem parte do seu canal, da sua equipe, da sua convivência. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, conectando as nossas vidas, as nossas experiências com a saúde mental e física, como tu bem descreveste já. Então, é um prazer estar aqui contigo. Eu que sou leitor, tá? Sou leitor teu, estou aqui, tá? Meu livro tem as observações, as marcações, a gente marca palavras, marca textos que julga importante, tá aqui marcadinho. Gosto muito de fazer isso com os meus livros e não é diferente com essa grande obra. Eu já quero começar essa noite parabenizando você pela obra e parabenizando pelo aniversário, o novo ciclo que se iniciou na data de ontem, né? Vocês que estão vendo esse episódio ao vivo e que verão na posteridade, hoje é 5 de setembro de 2022, o Rodrigo fez aniversário ontem, então eu quero começar saudando você, agradecendo o convite e parabenizando por todo o teu trabalho. Muito obrigado, doutor. É importante dizer que, embora seja o mês do meu aniversário, nesse mês quem vai ganhar muito presente é a nossa audiência aí, né? Estou preparando aí uma série de brindes aí, de sorteios durante o mês inteiro. Então, fiquem ligados aí que vai rolar bastante presente aí durante esse mês, certo? Bom, sem mais delongas, então, que o nosso tempo é curto, né? E como dizem por aí, tempo é dinheiro, né? Falando em dinheiro, então, né, aproveita a oportunidade aí para abrir o espaço aí para o canal, né? Quem tiver aí algum produto, serviço, né, ou quiser divulgar sua marca aí, entre em contato aí com esse link que está aparecendo abaixo aí, que a gente faz uma divulgação aí bem bacana. Então, seguimos então para o nosso primeiro quadro do programa, né? Peço licença para explicar para quem ainda não conhece a dinâmica do programa e também para o nosso convidado aí, Dr. Felipe, que existe um ditado, né, popular, um dito, que muitas pessoas usam, até de forma meio pejorativa, né, para se referir a uma pessoa que, segundo elas, não tem muita importância, né, o que não é o nosso caso aqui, né, afinal a gente tem, né, um doutor, que é aquele ditado, quem é o fulano na fila do pão, certo? Mas a proposta aqui é de fazer uma espécie de dinâmica, de desafio, né?
como se fosse em uma fila do pão, ou um elevador, ou enfim, uma situação, uma fila de banco, onde o doutor tivesse pouco tempo para se apresentar a um paciente, a um cliente, enfim, a um investidor, né, sei lá, e então aproveitasse, né, da melhor forma possível para falar, né, do seu trabalho e expor, né, um pouco esse seu trabalho. Então, dito isso, pergunto, doutor Felipe, quem é o doutor na fila do pão? Pois é, estamos aí na fila do pão, né, para tentar dizer um pouquinho quem eu sou. Eu sou, antes de tudo, um cidadão, costumo dizer isso aí, que sempre está presente no sentido de trazer algo de bom para a vida das pessoas e receber também esse algo de bom. E dentro disso que eu faço, tento fazer um pouco de bom. Eu sou um médico formado na Universidade Federal, aqui no estado de Pernambuco. Atualmente moro na cidade de Caruaru. E uma das minhas especialidades é ser médico de tráfego, esse médico que estuda a relação da saúde humana com o deslocamento. E, além disso, também sou ortopedista, como uma segunda especialidade. E, como uma terceira, sou emergencista, também sou médico do SAMU. Então, a minha vida sempre foi muito ligada ao trauma, ao trânsito e os deslocamentos. Como hobby, estou geralmente inserido também nisso, porque costumo pilotar veículos, sou piloto de competição pela Confederação Brasileira de Automobilismo, então a gente está ali também dentro de um automóvel, né? No meu hobby também, eu sou motociclista, eu possuo moto também, então eu também estou inserido em outras realidades. Então, a minha vida está muito ligado no dia a dia do trabalho, como médico de tráfego, nos exames de renovação e obtenção de CNH, no SAMU, como também a gente sempre sai para as ocorrências em geral de traumatismo, e também no meu hobby, eu termino ali pilotando ou um passeio ciclístico com os amigos, então a gente sempre está em relação direta com os deslocamentos humanos como um todo. Então, falou de deslocamento, seja no trabalho, seja no hobby, eu geralmente estou ali me deslocando e estou ao redor ali das pessoas e dos veículos, né? Na verdade, a gente sempre costuma falar, o mais importante não são os veículos, são as pessoas, né? Até no teu livro, acho que no prefácio lá do Celso Mariano, ele vai lá, o carro bateu em mim, né? Personifica o carro, então... Fiquei sem bateria, fiquei sem combustível, né? Pois é, fiquei sem bateria, sem combustível. Como assim? Pois é isso aí. Então, o combustível humano é o alimento, né? Mas a gente personifica e até metaforiza o carro, humaniza o carro, como já tem bem no teu livro. Então, eu sou esse amante do deslocamento humano, do estudo do deslocamento humano, e eu sou esse cara na fila do pão que sempre que eu posso, na fila do pão, no hobby, no esporte, na conversa entre amigos, a gente está sempre falando sobre isso. Que beleza, muito bom. Então, envolvido aí com o trânsito, seja profissionalmente ou seja no horário de lazer também, né? Que bacana. É isso aí, a gente está sempre envolvido, até porque eu costumo falar, todo mundo de alguma forma, todo ser que se desloca, ele está em trânsito, né? Perfeito. No sentido próprio da palavra. Então, ainda aquele que fala assim, olha, eu não desço do meu carro para nada, tá bom, uma hora você vai descer e vai na padaria para entrar na fila do pão para comprar. Então, naquele momento, você é um pedestre quando vai atravessar a rua, quando vai ali. Então, não tem aquele que não se desloque. Perfeito. Bom, como a gente dizia aí mais cedo, né? Vai ser um mês repleto aí de brindes, de sorteios, de presentes. Queria já adiantar aí um grande brinde aí que eu estou dando para os meus novos membros aí do meu novo site, que é esse aí, né? Aproveitando a presença do
do doutor aí divulgar, né, que esse, né, o pessoal mais envolvido do trânsito geralmente conhece muito o Maio Amarelo, né, que é o mês da prevenção aos acidentes, né, de trânsito, mas a gente está no mês de setembro, que também é conhecido pelo Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, e nesse mês inteiro, especificamente, a todos aqueles que adquirirem um plano de membro VIP do meu site, vão estar tendo acesso gratuitamente a essa palestra que eu gravei recentemente, que é a palestra Quem Cuida de Quem Cuida de Nós. Né? É uma palestra onde eu falo sobre a importância da saúde mental, né, dos trabalhadores, mais especificamente dos agentes de trânsito, né, mas que se enquadra e se cabe, né, e vale para todos os trabalhadores, né, inclusive trabalhadores da saúde também, que é uma categoria também que sofre muito, né, com essas questões de ansiedade, depressão, problemas mentais, né, os mais diversos. Então fica o convite aí, quem quiser conferir essa palestra online aí, acessa meu site lá, adquire um plano VIP aí, além de vários outros benefícios aí que vai estar tendo acesso a partir desse plano, certo? Então, desafio concluído. Sigamos então para o nosso segundo quadro aí do programa, que também é baseado aí, é inspirado em uma expressão que as pessoas usam muito, né? Geralmente quando lhes é questionado sobre algum assunto sobre o qual elas pensam não ter muito a ver, né? Se eu perguntar para o doutor agora alguma coisa sobre, sei lá, filosofia, de repente ele não entenda muito de filosofia, ele vai dizer, tá, Rodrigo, eu sou médico, né? E eu com isso, o que eu tenho a ver com isso? Então, apesar, né, do doutor trabalhar especificamente na área do trânsito, a ideia desse canal é poder estar trazendo pessoas de outras áreas também, né, para estar debatendo sobre o assunto. Então, a ideia foi justamente conectar esses outros saberes, diferentes saberes, ao trânsito. Né? Então, dito isso, pergunto ao doutor Felipe, e o doutor com o trânsito? O que tem a ver? O que tem feito? O que pretende fazer futuramente? Quais são seus planos? Muito bem, Rodrigo. Em relação ao trânsito, especificamente, além da vivência diária com ele, né, nós temos uma ligação direta com a Abramet, e eu sempre tenho muito orgulho, gosto muito de falar da Abramet, que é a Associação Brasileira de Médicos de Tráfego. É hoje a 17ª maior especialidade médica entre todas as especialidades médicas do Conselho Federal de Medicina. São 55, então os médicos de tráfego representam a 17ª maior. E a Abramet é a instituição científica que estuda essa relação da saúde física com os deslocamentos humanos. Então, o que a gente tem feito pelo trânsito é se conectado com a Abramet de uma forma direta, como autor de algumas diretrizes médicas. Tem uma que vai sair, está no forninho aí, que é justamente sobre, por exemplo, a doença de Parkinson, né? A relação da condução veicular com a doença de Parkinson. Existem várias outras estudos da Abramet, por exemplo, a doença de Alzheimer, o transtorno do espectro autista, os pacientes com esquizofrenia, né, pacientes diabéticos, enfim, condutores com várias doenças, o condutor gestante, enfim, a lei das cadeirinhas e a lei seca foram baseadas em estudos da Abramet, desses médicos de tráfego. Então, a gente tem se ligado muito à Abramet nos últimos anos. Eu tenho a gratidão de ter sido convidado pelo atual presidente da Abramet para representar a associação aqui no estado de Pernambuco. E a gente tem desenvolvido muito esse trabalho de uma forma muito ativa, justamente para tentar melhorar, dentro da nossa realidade, os índices de sinistros de trânsito relacionados à saúde. Então, o que a gente tem feito
no trânsito é se conectar muito a isso. Eu vou voltar aqui a falar um pouquinho do teu livro, porque a partir desse ano 2022, eu faço parte da Comissão de Inovação e Tecnologia da Abramet Nacional. Olha, bacana. Sou eu e o doutor Adriano Isabella, que é o presidente da comissão, me fez um convite agora em Salvador, no primeiro semestre, e eu hoje integro a Comissão de Inovação e Tecnologia, que é justamente a gente tentar estudar a relação do que tem relacionado à inovação e à tecnologia com o deslocamento humano, né? Como tu bem disseste no teu livro, inovação, né? Ou necessariamente a tecnologia não tá ligado a produtos, a serviços, a materiais que simplesmente sejam físicos e tragam diretamente algo importante. Então, inovação é muito mais do que a tecnologia. E existe uma comissão, justamente, que é inovação e tecnologia. E eu estou integrando ela a partir desse ano. E quando eu li sobre o teu livro, eu falei, não, eu preciso desse livro, eu quero ler esse livro. E devorei esse livro aqui em pouco menos de 48 horas. Mas eu maratonei o teu livro e terminei ele. Eu não sei se talvez você não lembre, mas eu comprei mais de um exemplar. É para dar de presente a um colega Lembra disso? Pronto. Imaginei que fosse. Exato. Enfim, então a gente está desenvolvendo esse trabalho, tem feito algumas pesquisas relacionadas a isso aí. Então, o nosso trabalho tem sido focar mais nisso aí também. Aqui dentro da nossa região, aqui no estado de Pernambuco, eu tenho entrado em contato com outras instituições, a prefeitura local aqui onde eu moro, na cidade de Caruaru, o Conselho Estadual de Trânsito também, o SESC Senat. Então, nós estamos desenvolvendo alguns projetos justamente para a gente tentar se relacionar, dialogar melhor com a sociedade. A especialidade médico do tráfego, é pouco conhecida, porque muitas pessoas acham que o exame de obtenção e renovação é feito por um oftalmologista. Então, um pouco do meu trabalho também é desconstruir essa imagem, construir de que nós somos muito mais do que examinadores da visão. Isso passa também por uma crítica ao nosso trabalho antigo, né? De que simplesmente chega lá, que letrinhas tem ali, pronto, está aprovado, vai embora. Então, várias e várias experiências eu tive de pessoas que conseguiam ler a letra, mas não tinham condição de dirigir por outras condições médicas e de saúde. Então, esse trabalho é realizado. Nós temos um grande parceiro, né? E aí eu vou também fazer a propaganda aqui da Abrapsit, da Associação Brasileira de Psicologia de Trânsito, não é? Com a presidente Patrícia, também a doutora Juliana Guimarães, que é a diretora científica hoje, também aqui de Pernambuco, quem dirige aqui o Detran, a gerência psicomédica do Detran de Pernambuco, é a doutora Juliana Guimarães, a psicóloga muito presente. Então, nós fazemos também essa referência, essa parceria, que tem sido muito importante nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, essa parceria, sem dúvida, tem feito grandes construções e vai fazer ainda muitas outras aqui pelo bem, pela saúde dos nossos condutores e candidatos a condutores. Não tenho dúvida. Me parece, posso estar errado, doutor, sinta-se à vontade, me desmentir aí, mas me parece que a medicina do tráfego, ela encontra um certo ranço, assim, muito parecido com o que a psicologia do trânsito encontra também nesse processo de formação, né? É uma área meio nebulosa, as pessoas não sabem muito bem para que serve, o que faz, né? Então fica aquela coisa assim de até um certo descrédito, isso não serve para nada, é só ir lá ler umas letrinhas e botar uns pauzinhos no testezinho e tá passado, né? E quando por trás disso, na verdade, tem todo um embasamento teórico, tem toda uma série de estudos, né? Mas e acaba se estigmatizando muito, né? Essas duas profissões tão importantes para o trânsito.
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, dentro da legislação brasileira, oficialmente, o médico de tráfego e o psicólogo de trânsito são as únicas especialidades que estão inseridas na legislação do Brasil, né? Porque, enfim, muitas vezes o condutor, o candidato, enfim, o cidadão como um todo, ele não vai a nenhum médico a vida toda, mas ele vai no médico do tráfego para obter sua CNH. Ele não vai... psicólogo, né? Pois é, o psicólogo, para começar, para bater o centro, ele um dia ser condutor, ele passou por um psicólogo de trânsito. Então, e se tem atividade remunerada ou categoria C, D e E, então ele passa aí com uma frequência ainda maior. Então, muitas vezes as pessoas não têm interesse ou noção da importância de uma análise, de um acompanhamento psicológico, mas eles foram ao psicólogo e acham que é só fazer aqueles testes lá e achar que aquela besteira ali eu vou passar, enfim. Então, existe, como você bem falou, existe muito estudo ao redor disso, e é por isso que a gente tem sempre feito esse trabalho. Agora, em relação à Abramet, eu posso falar um pouco mais claro, com clareza, de avaliar, por exemplo, portadores de Alzheimer, até quando podem dirigir, portadores de doença de Parkinson, portadores de síndromes como síndrome de Down. Hoje já tem condutores habilitados no Brasil com síndrome de Down. Então, as pessoas têm um estigma muito grande. Será que pode? Será que não pode? Então, e nada é por acaso. Muitos condutores chegam ao meu consultório e falam, mas por que isso? Isso tem um porquê. Não, mas é porque eu vim fazer o exame de vista, eu não vou ser aprovado porque minha pressão está alta, ou porque o senhor fez um teste comigo aqui e pediu uma avaliação neurológica complementar, ou uma avaliação psicológica complementar, ou então uma avaliação pedagógica, porque tem pessoas renovando a habilitação comigo pela terceira vez, que, em teoria, eles eu não posso diagnosticar, mas eles parecem ser analfabetos, e existe uma prerrogativa do Código de Trânsito Brasileiro, saber ler e escrever, né? Então, ser maior de 18, saber ler e escrever, e ser penalmente imputável. Então, isso precisa ser uma condição inicial de bater o centro. Então, esse trabalho do médico de tráfego é bem maior quando passa na gente. Eu estou falando um pouco mais da minha experiência. Então, realmente, isso aí a gente tem feito muitos posicionamentos adequados de condutores. Eu tenho certeza disso, até porque eu sempre, quando eu falo ao condutor que ele está inapto temporariamente, até uma avaliação complementar, ou até que volte com a saúde melhorada, eu falo assim, olha, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A vida a gente vive por empatia, tá? Então, uma vida em sociedade é dessa forma. A gente precisa imaginar que amanhã eu posso estar cruzando contra o seu carro, né? No sentido contrário. E se você não tiver saúde? E se o contrário fosse, né? O senhor sofrer de repente um sinistro, ser vítima por um condutor que lá do outro lado não tinha condições de saúde mentais ou psicológicas ou físicas para estar ali naquele momento. Por isso é importante... Posso estar assinando ali a CNH do meu algoz, né? A pessoa que ali adiante, daqui um dia ou dois, vai me matar na rua. É isso aí, é isso aí. Eu lembrava que, há algum tempo atrás, de repente, o doutor até assistiu uma live da nossa amiga Valéria Penati. Eu participei juntamente com a doutora Juliana, e eu dava fazia essa mesma analogia, né, de que os maiores especialistas, né, em segurança do trânsito, aí, eles afirmam que o ser humano ele é responsável por mais de 90 ou mais de 90% dos acidentes no trânsito. No entanto, a peça, né, como eu costumo dizer, que mais causa acidentes no trânsito, diferentemente do veículo, ela não precisa ser revisada todo ano, né? Ou a cada 10 mil quilômetros. Agora ela precisa ser revisada só a cada 5 anos, né? Ou melhor, a cada 10 anos agora. Então, eu levo sempre essa reflexão para as pessoas que me perguntam sobre essa questão do exame médico, da renovação, enfim. Tu sentiria seguro em andar num veículo no qual tu sabia que a última revisão fora feita só há 10 anos atrás? Provavelmente não, né? Por que a gente tende a pensar que o ser humano, que é uma peça que gera muito mais acidentes, ele tem essa capacidade, né?
de ser revisado, né, só a cada 10 anos. Acho que é uma reflexão importante da gente fazer, né? E tá no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 14.071, que foi atualizada recentemente, com os novos prazos, e as pessoas só lembram dos prazos. Ai, que bom, agora minha habilitação é 10 anos, né? Doutor, são 10 anos, né? 10 anos. Eu falei, olha, aquilo é um prazo máximo que a lei dá para quem tem saúde plena, tá? Embaixo disso, bem abaixo desses prazos, tem dizendo bem assim: quando houver indício de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença, os prazos previstos poderão ser reduzidos com a proposta do perito examinador. Então, está ali embaixo, não está no rodapé, não está numa letra menor, bem ali embaixo do prazo, né? Que é justamente isso, né, Rodrigo? O prazo do exame, na verdade, não é o prazo da reavaliação médica. Então, é o prazo da reavaliação desse condutor. Prazo máximo, né? Não quer dizer que todo mundo vai alcançar aqueles 10 anos. E inclusive a gente tem, foi lançado agora, esse ano eu já tive em Goiânia, pela Abramet, eu já tive em Salvador, e agora no final do mês vou estar em São Paulo, e agora em Salvador, no mês de julho, foi lançado a cartilha com os novos prazos de validade para os exames médicos, e existem doenças neurológicas, oftalmológicas, ortopédicas, cognitivas, enfim, todas otorrinolaringológicas, enfim, e todas têm seu prazo de validade baseados em estudos. E existem prazos de validade de 2 anos, né? Isso na cartilha. E a gente pode reduzir uma habilitação com prazo de validade de 6 meses, contanto que a gente entenda que existe um risco muito grande e que essa revisão, como bem disseste, precisa ser feita daqui a 6 meses. Então, a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro para entender a necessidade. E muitos deles, Rodrigo, muitos deles, eu fico muito grato com isso, voltam para mim e falam: doutor, muito obrigado, porque o senhor me mandou ir num cardiologista para ver minha pressão, me mandou ir num oftalmologista, me mandou ir. Eu estava com uma doença grave, eu ia perder minha visão se eu não tivesse ido. Eu ia infartar, eu já infartei uma vez, eu ia infartar de novo. O médico disse que estava só um fiozinho de cabelo. Então, eles voltam para mim e algumas vezes, Rodrigo, volta não o condutor, muitas vezes volta um familiar. O condutor, a gente fala assim: olha, o senhor não tem condições de dirigir agora, precisa de uma reavaliação, uma avaliação complementar. Daqui a pouco, bate na porta: doutor, um segundinho. Eu falo: não, olha, eu sou filho daquele senhor que acabou de sair. Muito obrigado por o senhor não dar a carteira ao meu avô. Muito obrigado por não dar a carteira ao meu pai. Ele não tem condições de dirigir. Nem todo mundo da minha família vê isso, a esposa dele, minha mãe, os irmãos, todo mundo olha que ele não tem condições. E pasme, Rodrigo, esse cara leu as letrinhas, esse condutor leu as letrinhas, tá? Então, não é só um exame de vista. Então, uma avaliação que a gente tem que fazer de uma forma ampla, né? Inclusive para aumentar a segurança na nossa avaliação e na condução veicular no mundo em que vivemos, na sociedade em que estamos inseridos. A gente precisa muito ter esse tipo de responsabilidade. Muitas vezes a CNH, a obtenção da CNH, é uma porta de entrada, né? Seja para um consultório médico ou para um tratamento psicológico, né? Algo que a pessoa jamais faria, né? Se não fosse aquilo, ela acaba se dando conta da necessidade e acaba indo atrás. Bom, mas vamos seguir adiante aqui, que o nosso tempo já está quase estourando. Vamos para o nosso último quadro aí, que é um quadro que eu criei a partir de uma dinâmica de um colega meu de setor, nas palestras dele, que ele fazia a seguinte pergunta para alguém do público. Digamos que eu tenho aqui uma varinha mágica, te dou uma varinha mágica, tá? Qual é a tua solução para o trânsito, tá? Então, digamos que o doutor encontre essa varinha mágica, ou uma lâmpada mágica, a cartola de um mágico. Para o senhor, qual é o truque para um trânsito melhor, um trânsito seguro, um trânsito mais harmônico? Olha só, a gente já conversou de alguma forma sobre algumas coisas, mas o truque, eu acho que é as pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Primeiro, para imaginarem
como seria se, ao invés de autor de algo, ele fosse vítima no sentido de passivo, não vítima, Deus o livre, como vítimas de sinistros, com morbidades ou até com a mortalidade, mas se colocar no lugar do outro. Então, a gente precisa realmente, a varinha mágica é a gente ter empatia, ter relação com as pessoas, procurar se colocar no lugar do outro e a partir disso, imaginar que num semáforo, por exemplo, numa faixa de pedestre, então, se você está ali num semáforo verde, tá? Você não tem garantia de que você vai passar, você tem a preferência de que vai passar. Então, você tem situações que, eventualmente, numa rotatória, né? Então, quem está o carro ou o veículo na rotatória tem preferência, tudo bem, mas se tiver uma faixa de pedestre, a preferência é do pedestre e não é de quem está ali. Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro, eu acho que é a grande solução dessas coisas, a gente começar a entender que a vida em sociedade é muito mais do que a preferência do sinal, do semáforo tá verde, tá amarelo ou tá vermelho. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a vida do outro, porque aquele outro ali, tá? Aquele outro tem família, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem uma história, ele vai fazer falta para alguém, se alguém não cuidar dele. Então, e principalmente, né, doutor? Porque eu, muito provavelmente, sou o outro de alguém também, né? Então, o mesmo cuidado que eu gostaria que se alguém tivesse comigo, é justo que eu tenha com o outro também. Perfeito, perfeito. E a gente vê grandes inversões de valores, porque na pirâmide do trânsito, o maior protege o menor. Mas o que a gente vê no dia a dia eu sou um veículo de grande porte, eu sou um ônibus, eu sou um caminhão. Quem quiser que pare, quem quiser que freie, quem quiser que saia da frente. Então, existe uma grande inversão. E no final, é o que eu até comentei já como exemplo. No final, todo mundo é pedestre de um jeito ou de outro. Então, hoje você pode estar num caminhão, mas você vai parar para descer na padaria e ir na fila do pão. Você vai parar, em algum momento você vai estar próximo a um parque com sua família, você vai estar atravessando a rua, você vai estar indo à praia, você vai estar desfrutando da família de bicicleta, a pé, enfim. Então, de alguma forma, a gente sempre vai ser, em algum momento da vida, aquele ser que deveria ser o mais protegido no trânsito, o menor. Então, a gente precisa ter essa empatia, essa responsabilidade e esse amor ao próximo. Então, que a gente tire um pouco dessa sensação e desse sintoma, dessa intenção de ser um carrocêntrico, no sentido de que o carro é o centro do trânsito, o veículo, quando a gente fala carro, a gente fala veículo, é o centro do trânsito, tá? Não é a moto o centro do trânsito, não é o carro, não é o caminhão, são as pessoas. E pessoas precisam de pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, quando a gente entender que mais do que aquele escudo de 2 rodas, de 4 rodas, ou de 4 rodas de grande porte, ou de 20 rodas, existe ali um ser, e existe uma vida, e existe uma história que deve ser respeitada como única, porque cada um tem a sua história, o seu caminho, e isso deve ser, antes de tudo, o princípio básico do deslocamento humano. Perfeito, muito bem. Doutor, agradeço imensamente aí o aceite ao convite, tá? Quero deixar aberto o espaço aí para a gente poder conversar outras vezes, se possível. Como eu falei mais cedo aí, né? A gente tem ainda um sorteio, então eu vou pedir licença só um instante aí para o doutor, para a gente poder conhecer aí o nosso vencedor do sorteio, tá? Está aparecendo na tela aí quem seguiu aí os 2 perfis, o meu e da Márcia, curtiu essa postagem e marcou 3 amigos, tá concorrendo aí, tá? Vamos carregar os comentários aí, certo? Estão todos aí.
Então, realizando o sorteio, olha, quem ganhou foi Andréa Silveira Vieira Correa, certo? Andréa, aí, parabéns. Vou estar entrando em contato aí em seguida para te transmitir essas 5 obras aí, certo? O Efeito Transformers e mais 4 títulos aí da nossa grande especialista Márcia Pontes. Como sempre faço, quero deixar uma frase aí para a gente refletir, certo? No final desse programa, que é a seguinte: eu espero pelo dia em que perder alguém no trânsito signifique apenas um desencontro, certo? E não uma vida perdida, né, pessoal? E a quem nos acompanhou e vai nos acompanhar ainda, convido para nos prestigiar também na semana que vem, certo? O nosso convidado aí, o Rui Pires, ele que é engenheiro, certo? Trabalha aí há vários anos aí nessa área de engenharia de tráfego, vai estar conversando com a gente na semana que vem, dia 12, às 5:30 da tarde, certo? Doutor, por gentileza, aí suas considerações finais, rapidamente. Primeiro, Rodrigo, agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder se conectar, né? Pessoas que se conectam com pessoas. Então, é sempre um prazer estar contribuindo, participando, trocando experiências e sintam-se disponíveis também para contactar comigo. Eu estou nas redes sociais, no Instagram, como Dr. Felipe Xavier. O Felipe, meu Felipe é com FHI, tá? E no YouTube também nós estamos iniciando nosso trabalho, fazendo também alguns vídeos relacionados aos temas que nós estamos vendo no dia a dia, segurança de gestantes, de crianças, cadeirinhas, alguns sistemas de segurança de alguns carros, divagando sobre temas sobre saúde também. Então, é sempre um prazer muito grande estar participando disso, cooperando e sinto-se à vontade também para entrar em contato conosco e a gente poder contribuir de alguma forma. Quero deixar também uma frase aqui para os teus ouvintes, teus seguidores, acompanhantes, que marca muito quando eu falo de trânsito. Tem uma frase que diz assim: o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, que essa frase seja não um epitáfio da tua vida, você que está acompanhando esse episódio agora, mas que seja motivo de você dizer assim: olha, fiz, aproveitei, vivi minha vida como pôde, e que essa frase não seja usada num sinistro de trânsito, tipo assim, me arrependi de ter feito isso, de ter sido imprudente, de não ter cuidado da vida. Como alerta, né? E serve como um alerta para todos. Então, que o tempo não volta. O que volta vai ser a vontade de voltar no tempo. Então, faça valer sua vida, suas experiências, viva com sua família, viva intensamente seu trabalho, suas relações humanas, mas também o seu lazer e a sua saúde física e mental. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.